Imagine viver num lugar onde uma jovem pode ser colocada em praça pública, leiloada como se fosse um objeto, pelos próprios pais. Parece inacreditável, não é? Mas essa história chocante aconteceu de verdade. E o mais surpreendente: quem a comprou foi um viúvo negro, pobre, simples, que usou todo o dinheiro que tinha para impedir que algo ainda pior acontecesse. Mas calma. Essa não é uma história sobre tráfico de pessoas ou exploração. É uma história emocionante, com suspense, reviravoltas e uma transformação que você precisa ver para acreditar, porque o que começa como um ato polêmico termina como uma das maiores lições de justiça, compaixão e coragem que você vai ouvir hoje. O que levaria um homem a gastar tudo o que tem por alguém que ele nem conhece? E o que acontece depois? Que a moça atravessa aquele leilão com os olhos baixos, marcada pela dor, e entra numa vida que ninguém, nem ela, esperava? Prepare-se. O que você vai ver agora não é só uma história. É um soco na hipocrisia e um abraço na esperança. Era como se o tempo tivesse parado em São Jerônimo. Um calor escaldante descia do céu. O chão tremia sob os passos apressados de uma multidão silenciosa e mórbida. No centro da praça, um palco improvisado servia para o espetáculo mais cruel que já se viu. O corpo frágil de Lívia, 18 anos, era exibido como um objeto qualquer. Os olhos dela, mesmo baixos, pareciam gritar por socorro. Ninguém ousava encarar aquela história emocionante que ali se desenrolava com tanto suspense. As pessoas murmuravam entre si, umas por indignação, outras por puro costume. Numa vila onde o que é estranho logo vira hábito, o absurdo se disfarçava de tradição. Os pais de Lívia, se é que ainda se podiam chamar assim, assistiam ao leilão com frieza. Cada lance alto que se seguia era como uma facada a mais na dignidade da moça. Era como se a alma dela estivesse sendo fatiada em pedaços invisíveis. Foi então que Jonas Ventura apareceu. Alto, de pele marcada pelo sol, vestia a dignidade como quem veste uma armadura. Lavrador viúvo, 45 anos, olhos fundos de quem já tinha perdido mais do que o mundo poderia entender. Ele ficou em silêncio por um tempo, apenas observando, como se esperasse por um sinal. O rosto não escondia a revolta. Aquilo não era só mais uma injustiça. Era uma afronta direta à própria humanidade. Ele podia ter ido embora. Tinha terra, nome limpo, sua vida à parte. Mas ficou. Porque há momentos em que se fugir significa morrer por dentro. Jonas sabia o que era ser descartado, o que era ser visto como menos. Talvez fosse isso que o fez se aproximar do leiloeiro e, com voz firme, soltar a frase que congelou o ar. 70.000 réis. Tudo que tenho. E o mundo pareceu perder o fôlego. Por um segundo, as pessoas se entreolharam, confusas. Um homem negro, pobre, ousando participar de algo reservado aos poderosos? Era como se um vendaval tivesse passado por entre os presentes, levando com ele as máscaras de uma sociedade podre. Jonas encarou a todos com firmeza, como quem sabe que justiça não se pede de joelhos. A lei permite. Se não aceitam, expliquem a justiça. E ali estava mais que uma oferta. Era um grito contra a humilhação. Lívia levantou lentamente o olhar pela primeira vez. Havia ali mais que medo. Havia surpresa, emoção, uma pontinha quase imperceptível de alívio. O rosto machucado dela parecia tentar entender quem era aquele homem que não gritava, não ria, não a desejava como os outros. Apenas a olhava como se visse de fato, como se estivesse diante de alguém, e não de algo. Aquilo era raro, quase incrível. A multidão calou. Os demais lances cessaram como se o tempo tivesse expirado. Até o leiloeiro gaguejou antes de bater o martelo e confirmar. Lívia agora pertencia a Jonas Ventura. Mas o que ninguém ali sabia era que aquele gesto, tão mal interpretado por muitos, era na verdade o início de uma virada inacreditável. Uma dessas reviravoltas que só a vida, com sua ironia amarga, é capaz de oferecer.
Enquanto Jonas a ajudava a subir na carroça, uma frase sussurrada ecoou mais forte do que qualquer grito. Não vou te fazer mal. E havia verdade naquela voz. Lívia, ainda tremendo, não tinha medo dele. O medo era da vida, dos próximos capítulos, do que viria agora. Mas havia algo ali, no jeito dele, que lembrava uma força esquecida, um fio de esperança. E às vezes, é disso que se faz. Uma revolução. O som do martelo ecoou como um trovão contido. Mas o que veio depois foi ainda mais assustador. O silêncio. Nenhuma comemoração, nenhum aplauso. Apenas olhares duros e desconfiados pousando sobre Jonas, como se ele tivesse invadido um espaço que não era dele. Lívia sentia cada olhar como se fossem pedras lançadas. O leilão havia terminado, mas o julgamento só começava. Era um silêncio carregado de racismo, de ódio velado, de vergonha disfarçada. Jonas, com a calma de quem já andou por estradas piores, manteve o olhar fixo. Por dentro, o coração batia forte, não pelo medo de represálias, mas pela responsabilidade do que acabara de fazer. Ele não comprou uma pessoa, comprou uma chance de quebrar o ciclo. Uma história emocionante começava ali, num simples gesto de coragem. E ele sabia que os próximos dias exigiriam mais do que ousadia, exigiriam fé. Alguns dos homens mais influentes da vila cochichavam entre si. O coronel Afonso Leitão, um deles, riu debochado. Vai criar moça com sermão e semente, é? Zé Dornelles balançou a cabeça com desprezo. Mas o que eles não sabiam era que por trás daquele lavrador simples havia uma mente que lia a terra como quem lê um livro sagrado. E que quando alguém planta dignidade, uma hora a colheita vem, mesmo que demore. Lívia ainda não sabia se sentia alívio ou medo. O rosto do homem que agora lhe estendia a mão não era familiar, mas havia nele algo raro. Humanidade. Algo que faltava em todos os que haviam lhe tocado antes. Na carroça, sentada ao lado dele, as marcas de maus-tratos ardiam, mas o silêncio de Jonas aliviava mais que 1000 palavras. Porque, às vezes, o verdadeiro cuidado está na ausência do que sempre foi dor. O povo da vila seguia observando, comentando, cochichando pelas esquinas. Crianças perguntavam aos pais o que era aquilo, e os pais fingiam não saber o que responder. Jonas sabia que a vila era um palco e que cada passo seria observado com lupa. Mas também sabia que grandes mudanças começam em silêncio. Era ali, naquele exato momento, que uma nova história se escrevia, mesmo que ninguém tivesse coragem de reconhecê-la. Ela vai fugir, murmurou alguém. Outro completou, ou vai matar ele dormindo. Palavras como flechas cortavam o ar, tentando atingir algo que ainda nem havia nascido. Mas Jonas, com sua postura ereta e o olhar firme na estrada, parecia não ouvir. Ou talvez ouvisse, mas escolhesse não reagir. Porque há quem grite e há quem haja. E ele havia escolhido agir, mesmo que sozinho. O dinheiro que usou, os 70.000 réis, era tudo o que restava. Era o valor da última colheita guardado para reparos na casa, para as sementes da próxima estação. Mas ele não hesitou. Porque algumas colheitas não são feitas com enxada, mas com alma. E ele sabia. O mundo precisava de gente que, diante do absurdo, dissesse basta. E pagasse o preço por isso, mesmo que fosse alto. O caminho de volta à sua propriedade foi lento, e não apenas pela estrada ruim. Era como se cada passo da carroça arrastasse junto o peso de séculos de injustiça. Lívia não falava, mas olhava ao redor com olhos atentos. Jonas também não falava, mas pensava. O silêncio entre eles não era vazio. Era cheio de perguntas, de histórias não contadas, e principalmente de presságios do que ainda estava por vir. O portão de madeira rangeu ao se abrir. A propriedade de Jonas não era grande, mas transbordava a dignidade. As cercas estavam firmes, o galinheiro em ordem, os pés de goiaba e manga alinhados como se respeitassem a memória de quem ali viveu. Lívia desceu da carroça em silêncio.
Sentia-se deslocada, como uma intrusa em um lugar que parecia ter sido moldado por mãos firmes e um coração que sabia esperar. Tudo ali tinha alma. Jonas a guiou até um quartinho isolado, onde outrora dormira seu filho. Não havia tranca, nem ordens, apenas um gesto. Aqui é seu espaço. Se quiser comida, é só chamar. Lívia estranhou a ausência de imposição. Esperava gritos, ordens, violência. Em vez disso, recebeu liberdade. Uma liberdade desconcertante, como uma porta aberta depois de anos de prisão. Parecia bom demais para ser verdade. Naquela noite, o céu parecia mais perto. Da janela pequena, do quarto, ela via estrelas que nunca tinha reparado antes. Era como se o universo dissesse: acalma o peito, menina. Os lençóis cheiravam a sabão de coco. Na parede havia livros. Livros. Ela não lia desde os 12. Aproximou-se com cuidado, tocando as lombadas como quem descobre um tesouro escondido. E ali, pela primeira vez, sentiu algo que não reconheceu de imediato: esperança. Jonas, do outro lado da casa, se sentou no alpendre. Tomava café morno e pensava. Pensava nela, mas não com desejo, com respeito. Havia algo naquela menina que lembrava a mulher que ele amara. Firmeza. Uma força silenciosa, mesmo machucada. Como alguém que carrega o mundo nas costas e ainda assim segue em pé. Ele sabia que a jornada dela estava apenas começando e que talvez ele pudesse ser parte dessa travessia. Lívia não dormiu. O corpo doía, mas a mente estava em alerta. Ela não entendia por que Jonas a tratava assim. Não era gentileza de fachada, não era piedade, era outra coisa. Algo difícil de nomear. Talvez fosse cuidado. Ela pensou nas palavras dele ao subir na carroça. Não vou te fazer mal. Soavam verdadeiras, e isso a assustava mais do que qualquer ameaça. Porque quando se vive na violência, a paz é quem assusta. Pela manhã ela saiu do quarto e foi até a cozinha. Jonas estava varrendo o terreiro. Ele a olhou, apenas acenou com a cabeça. Nada de perguntas, nada de pressa. Apenas um bom dia, dona moça, com um leve sorriso. Aquilo desarmava qualquer armadura. Era como se, com aquele gesto simples, ele dissesse: você tem valor. Aqui, ninguém manda em você. E isso era raro. Era incrível. Eles passaram o dia sem trocar muitas palavras, mas algo começou a se construir. Não era amizade ainda. Muito menos confiança. Era um acordo silencioso. Ninguém invadiria o espaço do outro. Um respeito nascido do reconhecimento da dor alheia. Jonas dava espaço. Lívia testava os limites. Aos poucos, um laço invisível começava a se formar. Não pelo que falavam, mas pelo que escolhiam não dizer. Quando a noite caiu, Lívia olhou de novo para os livros no quarto. Pegou um. Começou a ler devagar, como quem pisa em terreno novo. Palavras ganhavam peso diferente. Agora. E ali, entre frases sublinhadas e anotações à margem, encontrou a assinatura Jonas Ventura, 1892. Sorriu sem querer. Aquele homem lavrador era também leitor. E, no fundo, ela começava a entender. Talvez aquele lugar fosse mais que um refúgio. Talvez fosse o início de algo impossível de prever. O tempo parecia passar diferente ali. Os dias vinham com uma calma quase desconfortável para quem só conheceu pressa, medo e gritos. Lívia, aos poucos, foi percebendo que ninguém a vigiava. Não havia tranca no quarto, não havia regras ditadas aos berros. Podia sair, andar pelo quintal, mexer nos livros. E essa liberdade que tantos sonham em ter era, para ela, algo difícil de acreditar. Como se o chão estivesse sempre prestes a desabar. Na cozinha, as panelas eram limpas, o fogão brilhava e o cheiro do café enchia o ar. O lugar tinha um cuidado que ela não conhecia. Na parede, retratos antigos. Um menino sorridente, uma mulher com olhos firmes. Era o passado. De Jonas espalhado ali em detalhes que não pediam explicação. Ele vive com memórias, pensou.
mas não do tipo que aprisiona, do tipo que guia. Aquela casa não era só morada, era abrigo da alma. No segundo dia, Jonas entregou a ela uma muda de roupa lavada e um pente de madeira. Não precisa agradecer, disse com simplicidade. Era o tipo de gesto que desmontava as defesas de alguém acostumado a sobreviver. E, pela primeira vez, Lívia chorou sozinha. Não era tristeza, era emoção. Uma história emocionante começava a se construir, e ela sentia isso, mesmo sem entender como. O canto dos galos, o balançar dos pés de laranja ao vento, o tilintar do sino da varanda. Tudo ali era diferente. Não havia ordens, nem cobranças. Havia rotina, sim, mas uma rotina leve, com propósito. Jonas trabalhava na terra com afinco e respeito, como se conversasse com ela, e aquilo ensinava sem precisar de palavras. Lívia começou a ajudar, primeiro lavando, depois cozinhando. E sem perceber, foi se sentindo viva. Num domingo encontrou uma caixa de cartas, todas assinadas por Mestre Honorato Capital. Eram textos densos, cheios de reflexões sobre justiça, lei, igualdade. Jonas guardava aquilo como quem protege um segredo. Por que um lavrador guarda cartas assim? Ela pensou. Havia muito mais naquele homem do que a vila sabia, e era aí que o mistério se aprofundava. Quem era de verdade Jonas Ventura? Lívia não perguntou, mas começou a observar mais. Cada gesto dele tinha calma, mas também uma firmeza que vinha de dentro. Ele não falava de dor, mas ela sentia que havia um luto ali. Talvez do filho, talvez da mulher, talvez dele mesmo. E isso criava entre eles uma conexão muda, de quem conhece o gosto amargo da perda. Era quase como se suas dores falassem entre si, mesmo sem voz. À noite, deitada no quarto, ela olhava para o teto e se perguntava se aquilo era só um intervalo antes da próxima tragédia. Porque, para quem sofreu demais, paz parece sempre provisória. Mas havia algo diferente ali. O jeito como Jonas respeitava o silêncio, a maneira como ele cuidava da terra, o fato de não exigir nada em troca. Aquilo não parecia uma armadilha. Parecia... Lari, enquanto ela fechava os olhos, ouviu o som do portão de madeira se abrindo. Passos, vozes abafadas, e o coração acelerou. Porque quando o passado bate à porta, a paz precisa provar que é real. E foi assim, num sopro, que a calmaria começava a se romper, dando espaço para algo novo, algo mais profundo. Algo que carregava o peso de revelações que ninguém ainda estava pronto para ouvir. Na manhã seguinte, o sol nem tinha dado o ar da graça quando vozes ecoaram do cinto. Portão. 3 cavalos, 3 homens. Zé Dornelles, Juvenal Meira e o novo juiz da comarca, Doutor Silveira. Lívia observava da fresta da janela, o coração apertado. Eles não vinham por cortesia. Os olhos deles carregavam algo mais sombrio. Cobiça. E naquela terra de silêncios pesados, visita assim nunca era boa notícia. Jonas os recebeu com educação, mas não com reverência. Ofereceu café, recusaram. O juiz foi direto. Estamos avaliando as terras improdutivas da região. Zé Dornelles riu e completou. É só questão de tempo, Ventura. Terra parada não serve para nada. Mas Jonas não cedeu. Quem julga? Produtividade é a colheita, não vocês. Era uma resposta simples, mas carregada de provocação. E isso deixou o clima mais tenso que corda esticada. Lívia, escondida, observava tudo. Sentia que aquilo não era apenas sobre terra. Era sobre poder. E Jonas estava na mira dos que sempre mandaram em tudo. No final da visita, o juiz deixou no ar uma ameaça disfarçada de conselho. A lei muda, seu Jonas. E, às vezes, muda sem aviso. Eles partiram deixando poeira e veneno no ar, mas também despertaram algo que andava adormecido. A urgência da verdade. Naquela noite, ela não dormiu. Mexia nas cartas do mestre Honorato, como quem procura respostas, mas foi atrás de um dos livros de capa gasta que encontrou uma anotação diferente.
Algo cifrado, como um código entre amigos. Palavras como posse, registro, fraude. E então lembrou da conversa entre o pai e o coronel Leitão, anos atrás, que ela escutou escondida. Não era só memória, era pista. No fundo do baú, ela encontrou uma chave pequena, enferrujada, escondida dentro de uma boneca antiga. Aquilo trazia de volta vozes do passado. Ninguém pode saber do livro, Lívia. Era o que seu pai dizia, bêbado, nas noites em que o medo tomava conta da casa. E agora ela entendia. Havia um livro com registros ilegais. Um esquema sujo, antigo, para tomar terras antes da chegada da ferrovia. Aquilo podia mudar tudo. Pela primeira vez, ela foi até Jonas sem esperar ser chamada. Estendeu a chave, trêmula. Acho que sei onde está escondido. O que eles tanto querem apagar. Jonas a olhou por um longo tempo. Não disse nada. Só colocou a chave sobre a mesa e assentiu. Era como se um pacto silencioso tivesse sido feito ali. A dor dela e a sabedoria dele se encontravam para abrir uma porta que muita gente queria manter trancada. Naquela noite, eles conversaram pela primeira vez como aliados. Ela contou sobre o pai, sobre os mapas, sobre as conversas abafadas no porão, da antiga venda. Jonas revelou que já suspeitava de tudo há anos, mas nunca teve provas. Era como juntar pedaços de um quebra-cabeça escondido. Um jogo perigoso, mas necessário. Eles querem o que é nosso, disse ele. E naquele instante, ela soube que não estava mais sozinha. O silêncio da madrugada já não parecia tão assustador. Era o prelúdio de algo maior. O tempo de apenas sobreviver tinha ficado para trás. Agora, era hora de agir. E enquanto o galo ensaiava o primeiro canto, Jonas olhou para o leste e disse em voz baixa: Quando a justiça dorme, a verdade precisa bater panela até ela acordar. E pela primeira vez, Lívia sorriu. Porque ali, entre conspirações e cartas velhas, nascia uma revolução. O velho alçapão atrás da venda abandonada parecia um detalhe sem importância, camuflado sob folhas secas e poeira de décadas. Mas Lívia sabia exatamente onde pisar. Jonas a seguiu em silêncio, o rosto sério, os olhos atentos. Cada passo era uma aposta contra o medo. Quando a chave girou na fechadura enferrujada, um cheiro de mofo, papel velho e silêncio esquecido tomou o ar. Era como se abrissem não apenas uma porta, mas uma ferida antiga. Ali dentro, entre tábuas soltas e caixas rasgadas, estava o livro. Um caderno grosso, coberto por couro escuro, repleto de anotações feitas à mão. Livros de grilagem, disse Jonas, folheando com cuidado. Datas, nomes, valores. E lá estavam os deles. Afonso Leitão, Zé Dornelles, até o próprio juiz Silveira. Um escândalo inteiro escondido em páginas amareladas. É mais sujo do que pensei, murmurou ele. E Lívia soube. Aquilo não poderia ficar enterrado de novo. Ao voltarem para casa, ela mal conseguia respirar. Era muita informação, muita emoção. A história emocionante da sua própria vida agora se ligava a algo maior. O destino de toda a vila. Jonas trancou o caderno numa caixa de ferramentas e, pela primeira vez, fez um plano com ela. Precisamos de alguém confiável, alguém que não esteja vendido. E foi aí que o nome de Dona Zoraide veio à tona. Parteira, matriarca, respeitada por todos, até pelos canalhas. Dona Zoraide chegou no fim da tarde trazendo mandioca, queijo fresco e um envelope costurado no forro da saia. Ouvi que mexeram onde não deviam, disse, com aquele sorriso torto de quem sabe mais do que diz. Ao ver o livro, assentiu. Eu sabia que um dia isso ia aparecer. O envelope continha documentos antigos, cartas, mapas, peças de um quebra-cabeça que Jonas nem sabia que existia. A trama agora não era só real, era viva. Naquela noite, os três sentaram à mesa como cúmplices de um segredo maior que eles. Lívia contava o que sabia sobre os encontros secretos entre seu pai e o coronel Leitão. As histórias de caminhões de madeira saindo à noite,
de documentos trocados por sacas de café. Jonas anotava tudo, como se escrevesse um diário da resistência. E Zoraide, com olhos firmes, dizia: "A hora vai chegar, mas tem que ser certeira, sem erro." O clima na vila começava a mudar. A movimentação na sede da intendência era intensa. O coronel mal saía de casa, e boatos de telegramas para a capital circulavam nas feiras. A tensão estava no ar, como quando as nuvens carregadas anunciam tempestade. Jonas sabia que estavam sendo observados. Lívia sabia que, se fossem descobertos, tudo estaria perdido. Mas nenhum dos dois recuou, porque o que tinham nas mãos não era só prova. Era poder, e o mais surpreendente era como os laços entre eles se estreitavam. Não havia mais desconfiança. Havia parceria. Lívia se sentia pela primeira vez parte de algo justo, um propósito. E Jonas, que tanto carregara o mundo sozinho, agora dividia o fardo com alguém que sabia o que era lutar sem voz. A gente não escolheu essa guerra, mas estamos nela. Então vamos até o fim, ele disse. E ela respondeu apenas com um aceno firme. Enquanto a noite se derramava pela varanda, uma ideia começou a crescer. E se a gente mostrasse isso para todos? E se colocássemos a verdade onde ninguém pudesse esconder? Era uma loucura. Mas também era uma chance. Uma dessas surpresas da vida que aparecem no meio do caos. Porque às vezes, o que começa, como segredo, vira semente. E a próxima etapa exigiria coragem. E um plano à altura do que tinham descoberto. Dona Zoraide não era só parteira. Era uma lenda viva em São Jerônimo. Sabia de cada nascimento, cada morte, cada segredo cochichado em leito de dor. Quando ela decidiu ajudar, o rumo da história mudou. Ela trouxe mais do que palavras. Trouxe nomes, datas, cartas guardadas por décadas. E com um olhar sério disse: "Essa vila foi construída em cima de mentira, e vocês vão ser os primeiros a colocar os tijolos certos." Aquilo soou como missão. Jonas, que sempre se esquivou de confusões políticas, agora se via no meio de uma rede de corrupção que fazia a terra tremer. Empresários da capital, vereadores comprados, até gente da igreja envolvida. O plano era velho. Tomar terras, antecipar a ferrovia, vender antes da desapropriação e enriquecer sem levantar poeira. E por trás de tudo, uma assinatura comum: Afonso Leitão. O coronel não era apenas ganancioso, era meticuloso. Lívia começou a organizar os papéis como se costurasse uma história que precisava ser contada. Com a ajuda de Jonas e Zoraide, separaram as provas mais fortes: registros duplicados, assinaturas forjadas, mapas alterados. A cada documento decifrado, um pedaço da vila ganhava novo significado. Aquela igreja bonita, o açougue novo, até o poço comunitário, tudo comprado com dinheiro sujo. E o povo? Alheio. Ou cúmplice por medo. Zoraide sugeriu procurar o padre, Otávio. Jovem, recém-chegado, ainda não contaminado pelo sistema. Jonas hesitou. E se ele for mais um deles? Mas foi. O padre ouviu tudo, leu as cartas, viu as provas. E chorou. "Meu pai perdeu as terras por causa disso", disse com voz embargada. Era pessoal. E então o círculo se fechou. Agora eram 4. A rede da verdade começava a crescer, sutilmente, por dentro do monstro. Naquela semana, Jonas foi até a estação de telégrafo mais próxima. Mandou mensagem codificada para o mestre Honorato, na capital. Pediu reforços. "Temos o que precisa, venha." A resposta veio 2 dias depois. "Em breve." O jogo agora envolvia gente de fora, e isso aumentava os riscos, mas também abria as portas para algo inédito: justiça real. Pela primeira vez, não estavam lutando sozinhos. Enquanto isso, a vila seguia em aparente calmaria, mas por trás dos olhares nas feiras e dos cumprimentos nos armazéns, havia farpas. O coronel desconfiava, o juiz silenciava, os comparsas se reuniam à noite. Sabiam que algo estava prestes a explodir.
E essa tensão era sentida até pelas crianças. Jonas e Lívia andavam mais discretos, mas os olhos deles já não baixavam mais, porque quem carrega a verdade aprende a andar com postura. Lívia encontrou em Zoraide uma figura quase materna. Pela primeira vez, alguém a tratava como pessoa e não como posse. Zoraide a chamava de minha menina, e isso derretia camadas de dureza construídas por anos de abandono. Era uma dessas conexões que só surgem em meio ao caos, mas que se tornam farol. E Jonas, do seu jeito calado, via isso com um meio sorriso. Como quem entende que a família às vezes é feita no fogo da luta. E enquanto costuravam planos, organizaram um pequeno encontro secreto. Numa noite sem lua, sob a luz de lamparinas, 7 pessoas se reuniram no galpão dos fundos da propriedade. 7 rostos diferentes, mas um só propósito. Ali nasceu algo maior que vingança. Nasceu um movimento. Porque sabiam que o próximo passo precisava ser ousado. E a pergunta que pairava no ar era uma só: como fazer a verdade chegar a todos? A tempestade caiu sem aviso naquela madrugada, como se o céu também estivesse revoltado com as injustiças da terra. Relâmpagos cortavam o céu enquanto o grupo no galpão finalizava o plano. Lívia, com a capa molhada colada ao corpo, segurava firme o mapa da intendência. A entrada lateral fica destrancada até meia-noite. É por ali que vou entrar. Ninguém contestou. Aquilo não era coragem, era desespero por justiça. Com os documentos falsificados em mente, ela atravessou as ruas encharcadas, as botas pesadas de barro, a respiração curta, o medo martelando no peito. Mas ela entrou, silenciosa como sombra. A sala de arquivos cheirava a mofo e mentira. Com a lanterna trêmula, encontrou as pastas carimbadas com selos oficiais. Nomes conhecidos, negócios obscuros, contratos datados 1 ano antes da chegada da ferrovia. Bingo. Enquanto isso, Jonas mantinha os olhos fixos na estrada, esperando o menor sinal de problema. Zoraide rezava baixinho, e o padre Otávio preparava os murais. Quando Lívia voltou, ofegante com os papéis guardados no peito, o grupo se abraçou sem palavras. Era como se um sopro divino tivesse atravessado a vila. Eles tinham tudo agora, e sabiam o que fazer: expor. Na manhã seguinte, algo nunca antes visto aconteceu. As portas da igreja estavam abertas, e nos pilares havia cartazes. Na feira, em frente ao armazém, outro tanto. Até na parede da própria intendência. Denúncias detalhadas com cópias, assinaturas, datas. As pessoas paravam, liam, cochichavam. Uns riam de nervoso, outros choravam de raiva. A vila inteira estava diante da verdade, nua, crua, inegável. Os poderosos reagiram rápido. O coronel tentou arrancar os papéis da igreja. O juiz ordenou que tudo fosse recolhido, mas já era tarde. A informação tinha se espalhado como fogo em palha seca. A história emocionante que estava escondida havia anos agora era conversa em todas as mesas. Você viu o nome do vereador? Diz que até o padre antigo estava no esquema. Era caos, mas era também libertação. A rádio comunitária transmitiu ao vivo um pronunciamento do padre Otávio, lido direto do púlpito. A fé não compactua com o roubo, e Deus não dorme diante da injustiça. Aquilo selou o que faltava. A comoção tomou conta. Até aqueles que antes temiam agora erguiam a voz. E Jonas, em frente ao povo reunido na praça, falou apenas uma frase: dignidade não tem preço. Um silêncio reverente caiu como véu sobre todos. Foi nesse momento que as autoridades da capital chegaram. Representantes da ferrovia, jornalistas, delegados. Um redemoinho de gravatas e pranchetas tomou a vila. Eles não vinham para salvar, vinham porque não tinham mais como ignorar. O escândalo agora era nacional. E ali, entre o povo e os papéis, estavam Jonas, Lívia, Zoraide e Otávio, de pé, sem medo, como quem já venceu mesmo antes da sentença. Mas no meio de toda aquela comoção,
Havia algo mais profundo acontecendo. Lívia observava as crianças, brincando perto do coreto e pensava: se elas crescerem sem medo, já valeu. A história que começou com um leilão cruel, agora caminhava para algo muito maior. Porque o contra-ataque não foi feito com armas, nem com ódio. Foi feito com provas, coragem e uma fé inabalável de que ainda era possível mudar. Os jornais da capital estamparam manchetes em letras gordas: escândalo na vila de São Jerônimo, terra, poder e traição. As fotos de coronéis, juízes e empresários caíram nas mãos do povo como um raio em céu limpo. Lívia, ainda assustada com tanta exposição, caminhava pela feira e ouvia cochichos virarem aplausos. Jonas, ao seu lado, mantinha a mesma expressão serena. Quando o gigante cai, o chão treme. Mas é para acordar quem ainda dorme. Na prefeitura, a movimentação era intensa. O coronel Afonso Leitão tentou fugir, mas foi interceptado pela comitiva da ferrovia. Tentou intimidar, tentou comprar, tentou se vitimizar. Nada funcionou. Os documentos estavam carimbados, as provas eram inquestionáveis. Essas terras foram roubadas com tinta e gravata, não com faca, disse um dos delegados. E o povo, acostumado a sussurrar, agora falava, em voz alta: chega! O juiz Silveira, outrora altivo, mal conseguia manter o olhar firme. Diante das autoridades, tentava justificar irregularidades como erros administrativos. Mas não colou. Os papéis estavam ali, os nomes, os valores, as transferências, cada mentira desmontada em praça pública. E na plateia, Lívia segurava o caderno de anotações como se fosse espada. A verdade sempre foi nossa. Só precisávamos coragem para mostrar. Foi o padre Otávio quem subiu ao púlpito da praça e deu voz ao povo. Não viemos pedir favor. Viemos exigir o que é justo. Ao lado dele, Jonas ergueu os documentos, na frente da multidão. Não queremos vingança, queremos memória, para que isso nunca mais se repita. O povo aplaudiu de pé. Era uma cena que ninguém teria acreditado meses antes. Mas ali estava. Uma história emocionante que ninguém esqueceria. Lívia se adiantou e falou pela primeira vez em público. A voz tremia, mas o conteúdo era fogo. Fui vendida como objeto, mas não sou mercadoria. Meus pais me leiloaram, mas não me tiraram a alma. E hoje eu escolho estar aqui, porque se a gente não se levanta, acaba virando parte da mentira. O silêncio que veio depois foi cheio de emoção e surpresa. Um silêncio que dizia: essa menina é força. A imprensa, encantada, registrava tudo. Repórteres anotavam cada palavra, cada lágrima, cada abraço. A vila agora era símbolo de resistência. As escolas, os sindicatos e até as paróquias da região pediram cópias das denúncias. Um efeito dominó de lucidez começava a se espalhar. Isso não é só São Jerônimo, disse um jornalista. Isso é o retrato do Brasil profundo. E ele não estava errado. Na semana seguinte, as primeiras prisões aconteceram. Não havia mais como esconder. Os gigantes, enfim, caíam, não só por culpa, mas por desrespeito à inteligência do povo. E enquanto os homens do alto escalão eram levados algemados, Jonas e Lívia observavam do mesmo lugar onde tudo começou. A praça. Mas agora não havia leilão. Havia justiça. E isso era maior do que qualquer reparação financeira. Mas o mais impactante foi ver a reação do povo. Ninguém comemorava com deboche. Havia lágrimas, sim, mas também uma sensação de alívio coletivo. Como se pela primeira vez alguém tivesse limpado a ferida em vez de cobrir com pano. E enquanto os conspiradores desmoronavam, nascia no coração da vila uma nova esperança. Porque quando os gigantes caem, o povo aprende que pode ficar de pé. 6 meses se passaram, e a paisagem de São Jerônimo parecia outra. Não apenas pelas construções novas, mas pelo brilho no olhar das pessoas. No lugar onde antes acontecia o leilão, agora havia uma pequena escola com paredes pintadas à mão pelas crianças da vila. Era simples, mas viva.
A primeira sala de aula foi instalada na antiga varanda de Jonas. E o mais simbólico, a placa na entrada, Escola Popular Ventura. Lívia agora atendia por outro nome, Lívia Ventura. O sobrenome não foi imposto, foi escolhido com orgulho. Casaram-se sem alarde, num domingo de céu limpo, entre mangueiras e risadas de criança. O vestido dela era feito de linho claro, presente de Dona Zoraide. O anel, de prata antiga, pertencia à mãe de Jonas. Foi o tipo de cerimônia que não precisa de luxo para ter beleza. Era a consagração de uma história emocionante que o povo viveu junto. Na sala de aula, Lívia ensinava matemática com feijão, história com causos da vila e leitura com poesias de cordel. As crianças a olhavam com admiração, não por ter vencido, mas por ter sobrevivido e escolhido ensinar. Nunca pensei que ensinaria, ela confessou certa vez com os olhos marejados. Mas talvez, se eu tivesse tido uma professora como eu, minha história teria começado diferente. E essa fala correu a vila como vento leve. Jonas continuava cultivando a terra, mas agora com a ajuda de jovens aprendizes. Abriu espaço para ensinar o que sabia, como cuidar da terra sem explorá-la. Virou referência em agroecologia e cidadania. A terra devolve o que você planta, dizia aos meninos. Se plantar com raiva, colhe espinho. Se plantar com amor, vem fartura. E era ali, entre mudas de alface e pés de milho, que ele moldava os próximos líderes. Dona Zoraide virou conselheira da escola. Não sabia ler, mas sabia ouvir. E isso ali valia ouro. Sentava-se todo dia na varanda da escola e contava histórias da antiga São Jerônimo. As crianças a chamavam de vozora, e ela ria como quem sabe que está vendo o fruto florescer. Essa vila tá parindo outra vez, dizia. E ninguém duvidava. Porque se antes a vila era lugar de silêncio, agora era lugar de voz. Aos poucos, outros vilarejos vizinhos começaram a visitar. Queriam saber como fizeram tudo. Lívia organizava encontros, Jonas mostrava os livros. Zoraide servia bolo de fubá. Era como se São Jerônimo tivesse se tornado um farol. E isso não se media em dinheiro, mas em transformação, em emoção, em surpresa. Porque quem conhecia a história daquela vila não saía de lá igual. E mesmo com tudo isso, não havia arrogância, havia gratidão. Cada conquista era celebrada com simplicidade. Um almoço coletivo, um mutirão de pintura, uma missa no terreiro. Era o povo fazendo por si o que ninguém jamais fez por eles. A vila estava de pé, não porque o governo mandou, mas porque o povo decidiu. E isso no Brasil profundo é mais raro do que se imagina. Mas ainda havia algo que precisava ser dito. Algo que Lívia guardava no peito como espinho e flor ao mesmo tempo. Uma sensação de que, mesmo com a paz instalada, a justiça tinha uma camada mais profunda. E numa conversa íntima, ao entardecer, ela revelou a Jonas. Às vezes eu queria que eles sentissem o que eu senti. E foi aí que nasceu o próximo capítulo dessa incrível travessia. O entardecer em São Jerônimo tinha um silêncio bonito, diferente daquele silêncio opressor de antes. Era o tipo de quietude que convida à conversa sincera. Foi ali, sentado sob a sombra de um ipê, que Lívia desabafou. Às vezes eu queria que eles sofressem o que eu sofri, que sentissem na pele o gosto do desprezo, da dor, da humilhação. Não havia raiva nos olhos dela. Havia cansaço. E isso talvez fosse ainda mais profundo. Jonas escutou sem interromper. Deixou o tempo escorrer entre uma frase e outra. Depois respondeu, como sempre fazia, devagar, com peso. Liberdade de verdade não é fazer com os outros o que fizeram com a gente. É construir uma mesa onde todos possam sentar. Ele não falava como quem aconselha. Falava como quem já esteve nesse mesmo lugar. E isso fazia diferença. Porque ele entendia, sentia, já tinha passado por isso. Ela ficou em silêncio, olhando o pôr do sol tingindo o céu de laranja. Sabia que Jonas tinha razão. Mas não era fácil.
Como perdoar quem arrancou sua infância, quem vendeu sua vida como se fosse uma coisa qualquer? E mesmo assim, lá estava ela, viva, ensinando, amando, confiando. Isso já era uma vitória, uma revolução invisível. Talvez o castigo dele seja viver com a própria vergonha, sussurrou. Ao fundo, ouviam-se risos de crianças brincando. Era isso que fazia tudo valer. Era ali que a verdadeira justiça se revelava, nos pequenos gestos nos dias comuns. Porque a maior vingança, às vezes, é fazer dar certo. É transformar dor em ponte. É ver flores nascerem no chão que foi pisado com ódio. E cada vez que Lívia ensinava uma letra nova, cada vez que Jonas entregava uma muda de planta, eles venciam de novo. Zoraide dizia que o mundo gira. E quando gira direito, quem estava por baixo aprende a plantar onde caiu. Eles queriam calar a gente, mas a gente virou eco, dizia. E esse eco agora se espalhava. Outras vilas começaram a replicar o modelo de São Jerônimo. Chegavam cartas, convites, agradecimentos. O que era local virou exemplo. O que era dor virou caminho. Mas Lívia ainda carregava cicatrizes, físicas e invisíveis. E Jonas nunca pediu que ela esquecesse. Pelo contrário, dizia que era nas cicatrizes que morava a prova da força. Tem gente que some na dor. Você não. Você virou abrigo. Essa frase ficou ecoando nela por dias. Era cativante pensar que sua dor poderia proteger alguém. Que, talvez a justiça fosse isso. Transformar o próprio sofrimento em escudo. Eles não buscavam ser heróis, nem mártires. Queriam apenas existir com dignidade. Ser gente inteira, sem precisar pedir licença. E nessa simplicidade estava a força de tudo. A história deles era emocionante, sim, mas era também possível. Porque a verdadeira transformação começa quando alguém escolhe, mesmo ferido, continuar amando, ensinando, resistindo. E isso é mais raro do que parece. Naquela noite, Jonas olhou o céu estrelado e disse: se Deus nos deu essa chance, é porque sabia que a gente não ia desperdiçar. E Lívia, pela primeira vez em muito tempo, dormiu em paz. Não porque tudo estava resolvido, mas porque agora ela sabia que não precisava mais se vingar. Porque já havia vencido. E nem os algozes tinham percebido isso ainda. Enquanto os jornais já se ocupavam de outros escândalos, os nomes dos conspiradores sumiam das manchetes. Uns presos, outros exilados no próprio remorso. Ninguém mais os mencionava nas feiras ou nas missas. A vila seguia em frente, e os culpados, agora irrelevantes, apodreciam no esquecimento. Porque o tempo é mestre em mostrar que o mal não vence pela força. Só atrasa o que é inevitável. A justiça. Jonas e Lívia nunca buscaram estátuas nem homenagens. Viviam com simplicidade, mas com os olhos brilhando. Eram lembrados, não pelos feitos heróicos, mas pela maneira como reergueram São Jerônimo com coragem e compaixão. As crianças os chamavam de tio Jonas e tia Lívia. Os adultos, de exemplo. Mas para eles, bastava uma coisa: saber que ninguém mais seria vendido naquela praça. E isso, por si só, já era revolução. Na parede da escola, alguém pintou uma frase que logo virou símbolo. O valor de uma pessoa não está no que pagam por ela, mas no que ela escolhe construir com sua liberdade. Lívia chorou quando leu. Jonas, como sempre, apenas assentiu. Porque ali, naquela frase simples, morava o coração de tudo que viveram. E o mais bonito era ver que ela não assinava como autora. Era da vila. Era de todos. A revolução deles não teve tiros nem palanques. Foi feita com gestos, com paciência, com resistência diária. Um pé de couve plantado, uma criança alfabetizada, um papel pregado num poste. Pequenas coisas que somadas mudaram tudo. Porque mudar o mundo não começa em Brasília. Começa na cozinha, no terreiro, na sala de aula. E foi ali, naquele chão antes manchado de dor, que germinou uma nova história. De vez em quando, Jonas ainda escrevia para o mestre Honorato. Cartas longas, cheias de detalhes, quase poéticas.
Ele falava da vila como quem descreve uma canção. Aqui a terra é brava, mas o povo é mais, dizia. Honorato, agora aposentado, respondia com orgulho. Vocês não só fizeram justiça, fizeram história. E aquilo não era elogio, era constatação. Lívia, por sua vez, começou a escrever também. Textos curtos, relatos, pequenas crônicas da vida na vila. Um dia foi convidada para falar numa escola da capital. Contou sua história com calma, sem floreios. Quando terminou, ninguém aplaudiu de imediato. Estavam em silêncio. Um silêncio carregado de emoção e surpresa. Depois vieram os aplausos. De pé. Porque ela não contou apenas uma história emocionante. Ela acendeu consciências. Jonas dizia que revolução de verdade é aquela que não precisa gritar, que entra na alma e muda o jeito da gente olhar o mundo. E foi isso que fizeram. Sem precisar levantar a voz, levantaram a vila inteira. E mesmo, sem perceber, levantaram o país inteiro 1 centímetro para cima. Porque, às vezes, é no recanto mais esquecido do mapa que nascem os gritos mais poderosos, os que libertam sem ferir. E assim, entre o silêncio das noites e o barulho das crianças no recreio, Jonas e Lívia seguiram. Não precisaram mais provar nada, porque o mundo que construíram falava por eles. E ali, bem no meio do sertão, uma verdade simples virou bússola. Ninguém é pequeno demais para mudar a história. Basta ter coragem de não se calar e de não se corromper. No final das contas, essa história vai muito além de um leilão, de uma denúncia ou de um vilarejo esquecido. Ela fala sobre o que realmente constrói uma revolução. Não o poder, não a grana, mas a coragem de olhar para o outro com humanidade. Jonas e Lívia não tinham apoio, prestígio nem proteção, mas tinham um ao outro. E isso foi suficiente para mudar tudo. Agora me diz, quantas histórias assim estão escondidas por aí? Quantas Lívias ainda estão sendo silenciadas? Quantos Jonas estão carregando o mundo nas costas, sem que ninguém veja? E o mais importante, o que você faria se presenciasse uma injustiça dessas? Se essa história tocou você de alguma forma, se despertou emoção, surpresa ou até revolta, escreve aqui nos comentários. Me conta o que mais te marcou. Você teria coragem de fazer o que Jonas fez? E claro, se você quer continuar ouvindo histórias reais, emocionantes e transformadoras como essa, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com quem precisa ver que, sim, ainda há esperança.